Oi, bebê! Tudo bem? Ah, tudo, e você? Saudade, que merda, coronavírus, que saudade, Ai, não amiga, eu sei. Nossa, nem fala, cara. Foda, né? Ajeitar aqui minha cara. saudade de geral. Um pouco torto. Então, vamos ver Ah, se entra mais um povo pra gente começar as nossas sim, fofocas. sim, sim. Acho que sim. Acho que eles dão um tempinho. Você tá bem? Tudo bem, e você? Como é que tá? Ah, tô bem, né? Porra, acabamos de viver um momentão nacional bizarro, né? Pô, nem fala, né, cara, assim. E agora o lance do Moro já era, né? Gente, ele perdeu o grande nome do governo dele, né? Depois de tudo que ele fez. Pergunta boa. Mas essas Ai. coisas eu não posso nem falar aqui, porque Ah, é, é? acho que é um assunto que também estremece muito todo mundo, né? De modo geral, ainda mais nesse período, que é esse nosso querido presidente. E Sim. como as coisas que ele tem feito são também estratégias do sistema, né? De dominação de poder, de tudo isso que a gente vai acabar tratando de alguma maneira aqui com o teu texto, né? Uhum. É foda, né? Tipo, cara, muito bizarro, sei lá. Ai, eu fico chocado toda vez, parece que sempre é. Você acha que já chegou no limite e tudo, mas eles conseguem surpreender a gente cada vez mais, né? Assim. Então, vou apresentar para quem está entrando como que a gente vai fazer, né, o nosso esquema. A Uhum. gente, da revista, elaborou algumas perguntas. Depois de ler e reler seu texto, a gente elaborou umas perguntas, umas 6, 7 perguntas. E aí eu vou deixar aberto para quem está assistindo também, quiser perguntar, tiver interesse em tirar alguma dúvida ou trazer alguma provocação. E aí a gente prossegue a nossa conversa. E se você tiver a fim de começar falando um pouquinho de você, enquanto artista, enquanto pessoa do modo geral, né, da tua formação, se você quiser se apresentar um pouquinho, fica à vontade. E seja Tá, bem-vindo. Obrigada por topar o convite. imagina, eu fico super feliz, tô super feliz. Ah, é muito bom. Acho que é desde o começo, quando vocês falaram dessa iniciativa, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que é incrível. É um projeto realmente que a gente estava precisando, principalmente na graduação, né? Porque falta, faltam projetos assim, de publicar as coisas que a gente está fazendo na graduação, que a gente fez, né? No meu caso, assim. Enfim, eu estou super feliz. Mas acho que a gente está bem em casa. Acho que a maioria das pessoas deve conhecer nós dois, mas vamos apresentar minimamente, assim. Sou Pedro, eu fiz licenciatura em teatro na Unirio. Eu estou mestrando pelo PPGAC, que também é na Unirio, é o programa de pós-graduação em artes cênicas. E esse texto que saiu na revista Experimenta foi escrito quando eu estava lá dentro da faculdade. E aí eu fico pensando que é importante falar sobre o contexto, né, da escrita, assim, do texto, porque eu acho que fala muito sobre como, sobre por que eu cheguei talvez nas conclusões ou nas perguntas, porque ele termina mais em perguntas do Muitas que com perguntas. conclusões. É. Eu tenho pavor às vezes de responder as coisas, né? Então, era Agora é tu. minimamente tentar agregar assim o debate, né? Você falou alguma coisa? Eu acho que travou aí. Vocês estão me vendo? Ouvindo? Sim, sim. Não sei se é a internet do Pedro. Eu tô te ouvindo, não sei. Ah, Tá tá. me ouvindo? É Eu que parou travei? pra Você mim, mas travou já uma hora. voltou. Tá, tá. Vamos vendo isso. Rola essas interferências, né? A internet é isso, né? É. É... Tava até pensando outro dia também como é engraçada essa nossa relação de
tá à distância, juntos à distância, né? E de como tem essas interferências de conexão e que parece tudo uma grande coreografia, né? E que às vezes também é um pouco de silenciamento em alguma medida, né? Se você não tem os meios Sim. para ir. É uma loucura, né? Alguém tá falando que tá travando, mas algumas pessoas disseram que tá bom. Alexandre tá falando que tava travando. Vamos ver se melhora. Gente, vocês vão comentando também, falando se travar, se, sei lá, se der problema no áudio, vocês podem falar que a gente vê. Porque às vezes acontece, a gente sai e volta, a gente vê como é que faz. Já. É a minha primeira É, live também, na verdade. Então, travou, mas voltou. 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 Então, o texto. A gente estava no mesmo coletivo, né? Quando eu pensei esse texto. A gente fazia parte do coletivo Assalta, que a gente montou lá na Unirio, que era um coletivo de Foi pessoas. para uma mesa, não é? Foi para a mesa de teatro e crítica de um projeto de extensão lá da Unirio, inclusive. Que eu esqueci o nome agora, confesso. Mas tá no texto. Inclusive, gente, vocês podem acessar. Quem não sabe onde está o texto, tem o texto online no site da revista. Acessem, dá para encontrar ou pelo Insta ou pelo Face. E aí um texto super curto, são 5 páginas. Porque é isso, eu adaptei de uma fala, adaptação de uma fala que eu fiz nessa mesa. O coletivo foi convidado para fazer parte dessa mesa sobre teatro, era sobre teatro e crítica. E aí a gente acabou, enfim, eu levei a reflexão para o que me afligia no momento, né? Uhum. Mas na época foi muito legal, assim. Deixa eu lembrar. Então, na época também, com a Salta, eu estava pensando muito sobre. Eu também tinha acabado de fazer recentemente, tinha feito. Estava saindo do processo de andar através do espelho, que foi uma peça que eu fiz em 2016, com o coletivo Assalta. E aí, ó, o Matheus mandando convidar outras pessoas, convidem. Gente, convidem outras pessoas para bombar a nossa live. E aí a gente estava lá na prática de montação, montamos essa peça, e a peça era Museu e Dandara, que é uma pegra. E a gente ficava debatendo muito, enfim, tinham várias questões de debate. Enfim, a gente levava para cena a história de Dandara, e era muito. Uma grande questão que a gente se deparou, assim, durante o processo, era porque a equipe, majoritariamente, era de pessoas ou homossexuais ou pessoas heterossexuais. Não tinha nenhuma outra pessoa trans. A gente chegou a ter pessoas trans durante o processo, mas elas tiveram que sair por outros motivos. E aí a gente ficava se debatendo muito sobre isso, assim, como que a gente está contando a história de uma pessoa trans, mas mas a equipe, a gente não conseguiu trazer tanta gente assim, né? E uma das questões que eu fui percebendo, aí, tipo, nesse esforço de tentar entender o que eu estava fazendo ali até um pouco, assim, porque eu sabia que era necessário fazer parte daquilo, foi entender as interseções que eu encontrava entre eu e Dandara, assim. E aí eu cheguei, por isso que eu cheguei até nessa nomenclatura dissidência, né? Era uma nomenclatura que estava sendo muito usada pelo movimento LGBT, assim. Eu já tava um pouco... O movimento queer estava super em alta, mas eu estava meio duvidando de estava, enfim, questionando algumas coisas, assim, do conceito de queer. Muito por ser um conceito muito importado para o Brasil, a gente está numa outra realidade. E aí, enfim, a palavra, acabei encontrando essa palavra, é algo que para mim parecia dar conta do rolê todo, assim. Porque a gente éramos dois dissidentes, assim. Eu sabia que nós éramos dissidentes da norma geral, assim. E aí, enfim, mas aí eu sempre tentava me colocar, né? Tipo, então eu tentava me colocar em relação às questões. E aí no texto eu vou justamente fazer isso, né? Eu vou pegar experiências minhas, junto com algumas leituras que eu tinha feito na época, principalmente da J. Mombassa,
aquele texto Pode o Mestiço Falar, que ela faz um texto já dialogando com outras pessoas que estavam pensando teoria anticolonial ou descolonizada, né? Como a Grada Quilomba, Spivak. E aí também na época eu estava muito mergulhado, tinha saído, acho que tinha acabado de sair a coleção, o primeiro livro aquele livro da Djamila Ribeiro sobre o lugar de fala. Sim. E aí eu estava muito pegado também pelo debate de lugar de fala. Em compensação, a Jota já estava... E é isso, as pessoas já estavam rolando debate sobre isso também. Dentro do próprio universo anticolonial, já estava rolando um debate sobre isso também, né? Então, quando a Jota, por exemplo, quando ela fala tem uma fala dela que ela faz em Portugal, se eu não me engano, sobre o lugar de escuta, né? Sim. Vando, né? Voltou. Agora sim. Resolvido. Então, aproveitando esse gancho do que você já está falando, eu já queria te fazer uma das perguntas que eu acho que se relaciona muito com isso. Que a gente pergunta assim: sempre escutamos falar sobre o lugar de fala, né? Esse lugar de falar que você acabou de dizer. Sim. E o J. Mombassa vai tratar sobre esse lugar de escuta que você disse. E aí a gente quer te perguntar o que seria esse lugar de escuta, assim, na sua percepção. Não defendendo uma verdade universal, mas só como você entende esse lugar de escuta e se ele se direciona só para as pessoas que sempre estiveram ocupando lugares de privilégio ou não, se isso abarca grande parte da sociedade. Então. Essa pergunta é boa, bem. Porque eu acho que é tudo muito complexo, na verdade, né? Se você for pensar. Assim, o meu entendimento é que a gente não está. Uma pessoa que tenha privilégios, ela não está constantemente em situação de privilégio, né? Ou vantagens, talvez usar essa palavra vantagens. Esses dias eu estava conversando com uma amiga e ela falou que enfim, estava pirando mais sobre essa palavra vantagens. Achei interessante usar porque quando você coloca privilégio parece uma coisa muito fixa, né? Como se nossa relação, por exemplo, eu enquanto homem, você enquanto mulher, ambos negros, como a situação, dependendo em que a gente esteja inserido, nem sempre, pode ter alguma situação em que se reverta esse jogo, supostamente, de violência, né? Que geralmente está muito vinculado à ideia do privilégio, da vantagem, assim. Eu tenho desconfiado, assim, de coisas que pareçam ser muito absolutas, sabe? Tipo, o que eu acho que eu gosto. Nem sei se, assim, se o lugar de escuta vai ser uma coisa que vai ficar e é aquilo e acabou. Mas quando eu vejo na fala da Jota, né? Ela falando sobre o lugar de escuta, é porque eu acho que ela tipo, consegue virar um pouco ela consegue girar um pouco e olhar de outro ângulo, assim, a questão. Porque, às vezes, o que falta, de fato, para essas pessoas é nos ouvir falar, né? Tipo, porque não, quando que tá a gente no... propriamente não fale, né? Porque quando você tá... O que eu vejo hoje em dia, né, assim, que rola... Que acaba que o neoliberalismo, o sistema vigente, assim, ele acaba pegando... Ele se apropria de tudo que a gente faz, o tempo inteiro. A gente tem que estar muito atento o tempo inteiro pra gente não cair nas garras dele, assim. Porque a gente cai muito facilmente. Muito facilmente. Ele vai se modificando, né? Ele é cheio de neologismos, né? Digamos assim. Termos que complicam o nosso entendimento mediante tantas possibilidades de compreensão, né? É mais... Porque você fica assim, cara, eu vou... É como se a gente precisasse... A gente tem que estar o tempo... É muito cruel, assim, eu acho que é cruel com a gente, porque exige da gente uma presença e uma atenção constante
porque é de fato uma guerra, né? Quando você vai pensar sobre... Quando o Mbembe vai falar sobre necropolítica, né? Você observa aquilo, assim, tipo, você se dá conta que é todo um jogo pronto, é todo um sistema organizado e te impedindo, assim. A base do sistema é meio que feita para a gente não conseguir viver. Assim, ela é feita para matar, é uma máquina de guerra. Só que é uma guerra constante, assim. Então, quando... O tempo todo parece que o sistema está se apropriando das questões. Tipo, sei lá, e aí você vê umas coisas acontecendo muito loucas. Então, sei lá, então tá, tudo bem. É sobre cota para pessoas negras, então, na TV que vocês estão falando. No nosso caso, né, já que o texto fala sobre atuação cênica, porque estamos inseridos no contexto do teatro e no contexto da atuação, né? E aí você pensa, aí tudo bem, não, vamos lá, vamos colocar os negros pra TV. Aí quando você vai olhar quem são esses negros que entram, aí você começa a identificar que o problema é muito mais embaixo, não basta ser negro. Tipo, aí você começa a entender que é um tipo de negro, sei lá, se eu tenho a pele mais clara e você a pele mais escura, isso vai ser um julgamento de valor, se eu sou magro, se você é gordo. Se eu estou dentro de um padrão de beleza mais parecido com o branco, isso também vai ser levado em consideração, sabe? Por isso que eu até trago aquele e-mail daquela agência de publicidade que estava procurando os atores negros e fala da dificuldade de encontrar atores negros bonitos. Então eles topam que sejam atores clarinhos, mulatos, enfim, eles começam a jogar, dão concessões, então... E aí você fica assim, gente, como assim? Sabe? Você fica... Por isso que eu acho que, de fato, assim, nesse sentido, é como se a escuta não fosse suficiente. A gente tem que ter lugar de fala mesmo, assim. Tem que poder falar, tem que ter espaço para falar, tem que ter... E, sei lá, se você não quer escutar, você vai acabar escutando, porque a gente vai falar como a Conceição Evaristo fala, né? Tem uma entrevista que ela fala sobre a Máscara de Flandres, né? E ela fala... enquanto a Grada fala uma coisa sobre a Máscara de Flandres, a Conceição Evaristo acaba falando uma outra, que eu acho muito genial também, que é falando que a nossa potência da nossa voz, da nossa fala, é tanta que a gente consegue, pelos buraquinhos da máscara, a gente consegue falar, e a potência é tanta que a gente estilhaça essa máscara. E aí essa imagem, eu acho essa imagem tão bonita, assim, porque... a Clara tá lembrando, ela falou sobre isso na Flup. Eu vi nessa entrevista da Flup mesmo. E ela... Sabe, é uma imagem muito bonita, assim, que você fica... Porque, cara, tipo assim, não vão dar lugar pra gente falar. Sabe? Tipo assim, a gente tem que lutar muito pra conseguir falar qualquer coisa. A Lélia Gonzalez... Desculpa, a Lélia Gonzalez também fala, né, que já que o povo preto é visto como lixo, então tá, o lixo vai falar, e numa boa, né? E numa boa. Essa frase é incrível, né? Isso é ótimo, né? E até do texto onde você também tira uma citação para o seu próprio texto, que é a questão da própria fala, né? Do modo de falar, de usar um R no lugar do L, porque é resquício de algum dialeto ou de alguma língua africana. E aí... Acho que voltou agora, eu perdi tudo que você falou, cara. Não, tudo bem, eu vou refazer a pergunta. Travou geral mesmo. Travou, acho que deu pause, sei lá. Aí tava dizendo que você se formou numa escola de teatro aqui do Sudeste, né? Mas apesar de você ser do Ceará. E aí, pensando diretamente no seu processo dentro da academia, né? E a relação do teatro com a palavra, que é essa questão que a gente está trazendo agora também, né? Quais foram as consequências positivas e negativas de estar nesse encontro, né? Numa universidade do Sudeste. Como é que foi essa experiência para você? Quanto foi boa e quanto foi traumática, digamos? Muito trauma, né, amiga? Tá. É muito trauma. Cara, bom, deixa eu... É um processo
muitas vezes invisível, né? Porque eu acho que esse processo, principalmente a linguagem. Voltou, será? Acho Sim, que tá rolando. principalmente. Ah, tá. Eu acho que principalmente a linguagem, ela é um processo assim. Ele se dá de uma maneira muito natural, entre aspas, né? A Uhum. gente, a gente aprende a falar e eu, sei lá, eu nasci lá no interior do Ceará e tinha um sotaque específico. Hoje em dia meu sotaque já é outro, por exemplo, né? Eu já estou no Rio há 12 anos. Além de eu ter formado, acho que além de eu ter feito teatro, acho que o fato de estar aqui há muito tempo, tem isso, tem a ver também, né? Mas eu já falei com muitos amigos, assim, e muita gente que é nordestina, que é do teatro, fala dessa pressão de você perder o sotaque, que é uma coisa muito forte, assim. A gente tem aula de voz, né? A gente tem diversas aulas de voz na faculdade. E é engraçado porque não foi nas aulas de voz que eu sofri essa violência. Essa Uhum. violência explícita, porque ela também acontece de forma velada. Tem uma coisa que é insuportável que eu passei muitas vezes, por muitas situações, é quando você fala uma coisa e aí a pessoa repete o que você fala, sabe? Isso é, tipo, insuportável, gente. Isso é, tipo, não é legal, não é divertido. É. E aí você fica numa situação assim, que aí você tenta também não ser desagradável, mas é bem difícil. Mas o E outro aí, já foi desagradável com você, né? sim, sim, já foi pra caramba. E enfim, eu sei que tem uma coisa, um processo natural, óbvio, né, do tempo que eu estou aqui. Mas eu tenho certeza que é muita influência da faculdade, assim. E é como eu falo no texto, tipo, a maioria das situações em que as violências aconteceram, inclusive eu optei por falar sobre violências que aconteceram de maneira mais gentis, como dicas, né, como tentativas de melhorar a minha forma de falar, porque é isso que as pessoas às vezes acreditam que é. Dia Como é que você se desses. posicionava, assim, em relação a isso, quando acontecia? Cara, as duas situações que eu cito no texto, eu nem tinha identificado, assim, né? A primeira, eu fiquei magoado, mas eu estava no contexto de uma. Era um projeto de extensão que eu fazia parte, e era uma professora, que era uma querida, inclusive. E aí ela falou e eu fiquei, tipo, meio bolado, mas inclusive, isso foi bem no começo da faculdade, assim. Uhum. Teoria. Não entendi, Fernando. Teoria o Ele quê? tá querendo saber se é da estética e teoria do teatro. Não, nem era, nem era. Era da licenciatura. Era um projeto de extensão da licenciatura. Foi assim que eu Uhum. entrei na Unirio. Ela nem tá mais lá, essa professora. Ela até já saiu. Mas, tipo, a situação, por exemplo, da peça que eu tava ensaiando, foi uma Uhum. situação que, de fato, tipo, é isso. Assim, a gente que trabalha com atuação, né? Eu acho que tem uma coisa muito complexa, assim, pro ator, que é a gente usar o nosso corpo enquanto instrumento de trabalho, né? A Uhum. gente brinca muito, tem aquele meme maravilhoso da Suzana Vieira, que ela sai de casa só com o corpo e com o talento dela. Sim. Mas essa supostamente é a base do trabalho do ator, né? Tipo, o ator é isso, assim, ele tem o corpo dele, ele tem que usar o corpo dele pra contar uma história, pra, sei lá, sabe? É basicamente isso. E só que ao mesmo tempo, a base de atuação, os parâmetros de atuação e os parâmetros de qualidade do que é uma boa atuação, o que é uma boa peça, são todos europeus. A nossa Sim. universidade é muito eurocentrada, né? Uhum. Quando eu critico essa noção de neutralidade do corpo, eu estou falando diretamente com um tipo de atuação stanislavskiana, né? Do Stanislavski, que é um dos nomes mais. É o maior nome do teatro mundial, né? Ele é Uhum. difundido mundialmente como uma técnica de atuação extremamente bem sucedida, assim. Famosa, Só né? que é a Muito mais difundida, a divulgada. mais famosa. É. E só que é isso, assim, você tenta pegar uma galera que tem uma outra ancestralidade, que tem uma outra história, que tem um outro corpo,
sabe? E você tenta encaixotar essas pessoas num molde de algo que sequer foi feito aqui, sabe? Não que tenha que ser usado nenhum tipo de molde. É até uma grande questão, assim, porque as pessoas, quando não é isso, quando não tentam te encaixotar uma coisa, as pessoas tendem a também querer, aí também tudo é liberado, assim, como se tudo fosse, como se também não existisse parâmetros diferentes dos hegemônicos, como se a gente não pudesse criar outros parâmetros estéticos, sabe? Eu acho que são Sim. necessários, de fato, assim, a gente está no universo da arte, a gente está refletindo sobre isso, né? E nesse aspecto, como é que você acha, assim, se a gente pudesse fazer uma associação, né, entre essa questão que a gente está tratando sobre as vivências, esse corpo que recebe essas escritas das suas vivências, né, e em contraposição com essa demanda estética da neutralidade, que para você ser um bom ator, você tem que poder perpassar por diversos papéis de forma que você fique um pouco neutro, né? Não se identifique completamente com os papéis, seja uma marionete, como diria lá na universidade, a surmarionete. E aí eu quero te perguntar como que a gente consegue criticar verdadeiramente assim, a atuação, o teatro, tendo em vista todas essas coisas, isso que sobra das vivências e em contraposição com essa neutralidade que exigem dos nossos corpos. Como é que a gente pode criticar realmente o teatro? Olha, eu não sei se eu consigo responder isso, assim. Vamos tentar. Mas vou tentar pensar sobre. Primeiro, eu acho que. Acho que cada caso é um caso, sabe? Acho que a gente tem que entender que as situações mudam e a gente precisa estar atento a elas, sabe? A gente precisa avaliar de fato as coisas dentro das circunstâncias nas quais elas estão inseridas. Eu acho que isso é uma coisa fundamental, assim. Não dá para eu chegar com um parâmetro que eu uso para analisar uma coisa numa situação. Não dá para usar um parâmetro que eu analiso, sei lá, uma coisa num lugar que é frio, que chove o tempo inteiro, e querer comparar com um lugar que é quente, que é sol o dia inteiro, sabe? Tipo assim, são dois lugares muito distintos. A gente precisa entender que são lugares distintos. Primeiro, antes de tudo, sabe? Então, assim, não dá pra simplesmente pegar uma coisa de um lugar e enfiar na outra, como se fosse possível de. E, tipo, isso é. Porque é isso que acaba gerando essa violência toda, né? E aí, quando essa noção de neutralidade. Eu acho que os atores, nós, enquanto atores, atrizes, atrozes, a gente tem direito de fazer o que a gente bem quiser, sabe? Tipo, eu concordo plenamente que a gente tem que ser liberto para fazer o que quisermos. Só que a gente sabe que a realidade do sistema em que a gente vive não permite isso para todo mundo. Então a gente tem que ser realista, né? Tipo, não dá pra gente ficar. Aí, o meu grande questão, geralmente, com esse debate, é porque quem vai defender essas questões, geralmente, são as pessoas que se beneficiam dele. Sabe? Então, assim, se você é uma pessoa branca, sei lá, pegar o padrão máximo, né, de hegemonia, que é o homem branco, hétero, cis, e aí você. Cara, tipo, supostamente você pode fazer tudo, sabe? As histórias que a gente vê acontecendo constantemente são essas. Sei lá, o cara surge um papel de uma personagem trans. Ah, não, põe uma peruca, põe não sei o quê, tipo assim, move-se, tampa-se tatuagem, coloca-se prótese de peito, faz-se um molde de rosto, sabe? Move-se, é movido um universo inteiro para aquela pessoa estar naquele personagem. Agora, se é uma atriz ou um ator trans, por exemplo, né? Como era o debate na época, inclusive, que a gente fazia muito com o Dandara, já é descartado, tipo, já descarta a pessoa. Não, porque ela é uma mulher trans, então não vou colocá-la pra fazer tal personagem. Gente, você consulta a pessoa, vê se, sei lá, porque, sei lá, eu posso ser um homem e ficar desconfortável em fazer um personagem, por exemplo, machista, como também posso não ficar. Sei lá, vai depender da minha relação com aquilo, o que eu acredito, se eu acredito ou não no trabalho e tal. Mas aí eu acho que, de fato, assim, essa ideia de criticar verdadeiramente, né?
talvez o caminho, de fato, seja ter um olhar mais atento sobre as coisas. Ser mais atento, ser mais... Abrir essa escuta, né? Observar mais, de repente, o lugar de escuta mesmo do que de fala dessas pessoas que não estão acostumadas a receber um não, né? Porque sempre tem a possibilidade de estar fazendo aquilo que elas acham que podem fazer tudo, né? Essa liberdade, mas sem o mínimo cuidado de entender que o teatro também é uma ferramenta política e ter esse cuidado ético, né? Com tudo isso que é feito. Sim, 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 é isso. Eu estava lendo o Ailton Krenak, que é um ativista indígena incrível, que enfim, ele acabou de lançar um livro, né? Um livro super curto, pela Companhia das Letras, falando sobre sobre a situação que está passando do coronavírus, enfim, né? Toda essa situação bem louca que a gente está vivendo no momento. E ele falou uma coisa que era... Ele falou assim, gente, essa noção de liberdade que a gente se acostumou a ter, que a gente está achando que é o jeito certo de viver, assim, né? Porque também a gente tem que entender que essa noção de liberdade... adoro. É esse gente, livro. Sim. Não é esse não, é o seguinte. É o seguinte, o nome é O Amanhã Não Está à Venda, se não me engano. Ele tá online. Não, ele foi lançado essa semana. É a mesma capa, a capa é bem parecida, é o mesmo tipo de arte. E... Enfim, ele fala sobre... Ele questiona... Eu acho aí muito legal, assim, porque ele questionou em algum detalhe do livro, assim. Ele questiona a noção de liberdade que a gente está acostumado, sabe? A pessoa acha que a liberdade é ela poder ter 5 carros. A pessoa acha que a liberdade... Sabe? As pessoas confundem liberdade. A grande verdade é essa. Porque é vendido pra gente também toda uma ideia para manter um sistema em vigor, né? Então, assim... Liberdade é poder tudo, né? É como se, sei lá, sabe, tipo, é igual quando você vê o Bolsonaro, não, você tá atacando meu direito de liberdade de fala. Cara, simplesmente não dá pra você apenas acreditar que você pode falar qualquer coisa, sabe, tipo... Você não pode falar que... Você não pode, sei lá, comparar uma pessoa a gado, sabe? Você não pode... tem limite pras coisas, assim. É como você falou sobre a crítica teatral, né? Cada coisa é específica em algum aspecto e precisa ser analisada de perto, assim, não dá para generalizar tudo. Sim, gente, é trabalhoso. é um trabalho, assim, é um trabalho. Mas é sobre deslocar o olhar de fato e parar de ser tão preguiçoso às vezes. Porque você vai ver esses prêmios, tipo, meu Deus, aí você vai ver um prêmio de teatro, um prêmio de artes visuais, prêmio de que seja, sabe? E aí você vê, são as mesmas coisas, são coisas... E, porra, se fosse uma coisa legal, mas nem é. Sabe? Você vê umas coisas assim que você fica, cara, isso é apenas porque você conhece... Você começa a desconfiar de tudo isso, assim. Aí você fica, cara, qual o parâmetro, de fato? Porque aí, quando você vai ver, nem o próprio parâmetro deles, eles estão conseguindo cumprir. Porque, às vezes, o parâmetro também que se tem também já é um parâmetro que nem para os corpos que estão ali, às vezes é suficiente, mesmo sendo corpos mais próximos, porque eu também não acho que existe esse corpo que é totalmente hegemônico o tempo inteiro. Sabe? A pessoa em algum tem momentos de fragilidade, sabe? As coisas não são estáveis, elas são instáveis, a gente vive na instabilidade, gente. É isso, sei lá, a gente tem tantos projetos, do nada a gente tem que estar preso em casa. Essa mesa era para estar acontecendo ao vivo, era para estar acontecendo presencialmente. Está acontecendo aqui dessa maneira, né? A Labelle falou uma coisa ótima. O blackface, sim, o blackface também é nessa mesma pegada, né? Assim, até porque o transfake e o blackface são o transfake, quando ele surge, né? O debate mais forte, assim, que é bem recente até. É muito aproveitando também o debate que já estava sendo feito lá sobre o blackface, né? O blackface começou o debate um pouco antes,
Mas é isso, é sobre... É exatamente como a Lélia Gonzalez fala, né? Assim, então o lixo vai falar aí numa boa e a gente tá falando. A gente vai Uhum. falar. Então escuta. E, e Enquanto eu sou assim, lugarzinho aí, tenta escuta. escuta, né? Aproveita e faz esse exercício, né? É, Muito em relação importante. a essa questão do silenciamento, né? A gente está falando aí sobre pessoas com muita visibilidade, cargos importantes na sociedade, e outras pessoas que sejam um pouco mais invisibilizadas ou não tão populares, né? Mas que estão aí vivendo e sendo silenciadas também de alguma maneira. Aí eu queria fazer assim um bate-volta rapidinho, assim, que a gente Tá, pudesse a Isabel até pensar, mandou aqui que ia anotar as perguntas, ótimo. tá? Tá, Que pode fazer. a gente pudesse pensar quais outros exemplos de silenciamento ou de apagamento, né, que a gente tem na nossa sociedade, que podem ser muito sutis ou não. Aí, assim, queria propor que a gente pensasse alguns exemplos e fosse falando, e quem estiver assistindo também pode ir escrevendo. Situações que já passaram ou que não viveram, mas sabem que existem. E vou começar falando sobre o racismo velado, né? Que é um caso que ocorreu na Unirio, não recentemente e não somente, muitas vezes acontece, né? O racismo velado, onde alguém usa do seu micropoder, de uma esfera de micropoder, para subjugar o outro pela sua raça, pela sua cor, né? Um outro, de repente, vamos pensar um outro exemplo, para a gente começar, acho que, elucidar essas quando isso acontece e poder se posicionar diante dessas questões, né? Porque eu não sei você, mas às vezes quando eu me pego sendo coagida em algum sentido, às vezes eu me silencio mesmo porque não sei como reagir diante de algumas situações. Então, se a gente começa a entender quais são essas situações, acho que a gente já não precisa ter dúvida. Porque eu acho que rola, às vezes, dúvida, né? Será que foi isso mesmo ou será que eu estou viajando? Então, acho que Ai, levantar essas questões também pudesse ser importante. sim, isso rola sempre, né? Muito. Tem uma coisa que eu falo com os amigos que geralmente você procura aquela pessoa com quem você se identifica, às vezes no olhar você entende, né? Assim, tem muita situação de violência que a gente passa que é velada, de fato, assim. E aí, tô tentando lembrar de algumas, são muitas, né? São Acho muitas. que aquela dica que a professora te dá, né? Aquela agressão em forma de dica, a gente pode considerar um racismo velado, assim, minimamente, que a pessoa não quis ser racista, não teve a intenção de ser racista com você, né? Como dizem. No caso dela, eu nem. Talvez não colocaria nem como racismo, mas talvez uma espécie de xenofobia, assim, Xenofobia né? é um racismo Porque linguístico. porque é uma questão linguística regional, né? Uhum, E também um pouco de homofobia, porque também tinha a ver com o fato da minha fala ser uma fala de bicha, né? Não ser a uhum. fala também do cara, assim. Quando você pensa nesse padrão, né? Tipo de fala, assim, do cara, ainda mais aqui nesse contexto, que é uma fala de um cara hétero, carioca, uma coisa muito. É muito localizado, sabe? Muito Mas estereotipado também. com certeza, aquela violência é uma violência que a gente não. A Fernanda tá falando que é racismo também. Uhum. Talvez ela não falasse pra uma pessoa branca isso, né? Também tem coisas que são muito. Por exemplo, isso foi uma. Isso não, mas a questão do ensaio da peça, da forma de falar, que eu falava, eu sou uma gaivota, né? Aquilo dali foi uma coisa que pra mim foi cair a ficha depois de muito tempo, sabe? Tipo, muito tempo mesmo. Eu não entendi. Eu acho que a gente passa por esse processo e a gente mesmo às vezes não identifica também. E a gente, Uhum. eu acho que a gente também não tem que se cobrar de ficar o tempo inteiro. Uma coisa que pra mim hoje em dia que eu faço, de fato, assim, eu tento não me cobrar. Eu não acho que eu tenho que estar dando aula para as pessoas o tempo inteiro sobre racismo, fobia, sei lá, diversas coisas que a gente, das diversas lutas que a gente segue, né, assim, a gente acredita. Tem uma coisa que realmente, falo assim, acho que uma das maiores lutas que eu tento ter hoje em dia é manter minha saúde mental bem, Uhum. sabe? Porque
quando você entra em contato com toda essa teoria também, assim, tem questões aí tem questões muito densas, muito complexas e muito dolorosas, porque é uma história de muita dor, assim, são uns 520 anos da história desse lugar aqui, né, desse suposto descobrimento, dessa invasão, na verdade, né, que foi feita, dessa história, dessa ficção que se conta. Então, assim, são 520 anos, pelo menos, que a gente conhece, minimamente, de violência. Tipo, violência atrás de violência. São tentativas... Ah, minha mãe tá falando. Quando não aceita seu cabelo, pergunta por que não alisa. A minha isso é um mãe pensamento enorme. Eu sempre tive orgulho de você, mãe, porque minha mãe sempre teve o cabelo assim. Cabelo cacheado, crespo. E nunca vi ela de cabelo alisado. Isso era uma coisa que eu lembro que, quando eu era criança, sei lá, pra mim, sei lá, era o cabelo da minha mãe, né? Aí você vai crescendo, você vai vendo, você começa a prestar atenção. Na minha cidade mesmo, assim, quando eu era mais novo, adolescente, eu lembro que a minha família passou por um processo de muita gente. Minha irmã alisou o cabelo quando era muito nova. E aí, em algum momento, ela decidiu parar de alisar. Aí várias famílias minhas também estavam nesse movimento, assim, de realmente se entender se... Não sei se é essa palavra, empoderamento, mas assim, era uma palavra que se usava na época, empoderamento. E aí era muito engraçado, porque eu só ia pra lá nas férias. E aí eu também tinha o cabelo cacheado, e meu cabelo era mais comprido. Quando a gente andava nas ruas, as pessoas identificavam a gente por ser da mesma família, porque éramos uma das poucas famílias, das poucas pessoas que andavam com seus cabelos naturais, assim, que se achavam bonitas de cabelo natural. Todo mundo na cidade, uma cidade interior do Ceará, sabe, assim. E aí você vê também a crueldade que é importada para esses lugares, assim. Os interiores, esses diversos lugares sofrem muito, porque se tem também uma ideia, assim, do que é ser bonito, do que é um padrão específico de beleza, né? E aí você tenta colocar todo mundo naquela fileira ali. Eu acho que o cabelo é uma das coisas que mais rola. Como? Geralmente o padrão da novela, né? Que a gente tinha falado antes. Não, então, e aí a coisa que eu tava falando, por exemplo, mais cedo, sobre o lugar de escuta às vezes não ser suficiente, por exemplo, você tem você tem um padrão do que é ser negro também, né? Tipo assim, você tem um padrão do que é um cacho bonito. Você tem um padrão do que é, sabe? Tipo, aí tudo é isso, o sistema ele vai engolindo tudo, vai engolindo, vai engolindo, vai engolindo, e você fica à mercê dele, assim, porque quando você acha que você, tipo, consegui, tô empoderado com os meus cabelos, tô empoderado com a minha cor, tô empoderado com o meu sotaque, aí do nada você percebe que você tem que fazer fitagem no cabelo, porque senão o seu cabelo não vai estar o cacho que tem que estar. Aí você tem que usar fazer a pele. Aí você, sabe, aí você acaba entrando em outros... você entra em outros esquemas também de violência com o corpo, né? Mas isso também eu acho que é mais para um certo grupo social também que pode se preocupar com isso, né? Porque tem muita gente que se preocupa se vai ter um alimento em casa e não tem tempo ou não tem como pensar alternativas para ser preto no mundo também, ou ser gay, né? A galera LGBTQIA+, tem muitas letras, cara, isso me confunde um pouco, mas eu acho que é isso, a gente tem que pensar, isso. A gente se confunde em certos aspectos por conta disso, né? Que a gente vive nessa relação com o nosso corpo e o espaço, mas tem outras pessoas também que não podem pensar minimamente nisso que a gente está trazendo, porque tem coisas anteriormente que silenciam elas, né? Já, assim, dentro da própria estrutura da nossa sociedade, assim. Sim. E entender que é bem, eu acho isso bem pesado, assim, porque a gente tem o privilégio de debater algumas coisas, né? A gente está fazendo uma live aqui, né? Quem que tem internet? Quem tem um celular? Quem tipo pode assim, pra gente estar aqui na situação, a gente já parte de uma série de privilégios. De ter uma casa, de ter internet, ter energia elétrica, ter acesso a um telefone, um smartphone, sabe? São vários acessos. E sabe o que eu acho engraçado demais, assim? Engraçado não, acho triste mesmo, sei lá, confuso, doido.
que, se eu não me engano, a internet é um dos bens essenciais da humanidade, segundo a Unesco, segundo a ONU, sei lá, algum desses órgãos grandes, assim, internacionais. Como água, alimentação, enfim, moradia. Acham É um que dos cuidam direitos da fundamentais. humanidade, né? Isso fica assim, cara, as pessoas não têm onde... Ó, a Laura falou uma coisa ótima, acho que é Aqui. oportunidade. Ai, perdi. Você consegue ver? Aqui, ó. Quem dá? Aqui, ó. O Ala, acho que é oportunidade. Gente, não exatamente um privilégio. Talvez não seja mesmo, essa palavra não seja muito boa na nossa situação, porque privilégio eu acho que é das pessoas brancas que realmente estão no lugar de privilégio, porque elas têm todas as condições para realizar aquilo que elas acreditam. A gente, por mais que tenha algumas vantagens, né, digamos assim, como você falou, em vantagem, Uhum. a gente também não consegue fazer tudo que a gente gostaria de fazer, né, cara? Porque a gente não tem os tais privilégios. Entender. E é engraçado, né? O debate do privilégio é bem engraçado. Porque às vezes a gente tem uma ideia. Realmente, acho que é isso, sobre oportunidade. Às vezes a gente tem uma ideia de que uma coisa é privilégio e é apenas um direito básico, sabe? Exatamente, porque a gente não tem o mínimo, né? Porque nem todo mundo tem. E aí a gente fica assim, não, eu sou privilegiado, por isso, por isso. E você fica assim, caramba. E aí você fica pensando, cara, isso é um direito básico. Todo mundo tem que ter isso. Todo mundo tem que ter isso. A Astrid falou uma coisa, são muitas Juliana, pessoas com muitas personalidades. É confuso, mas é gostoso. Exatamente, é isso. a Juliana falou, corrigir o português é racismo velado. Tirar o babu do BBB, caraca, gente, não sei, não tô acompanhando nada, mas aí, pra quem acompanha, em nome do feminismo é racismo velado de feminismo. Tokenismo é racismo velado. Uma narrativa preta escrita por brancos é racismo velado. Tem tantas coisas que é racismo velado. Isso não é privilégio. Sim. Ó, um dia eu falei na aula de filosofia antiga que queria trabalhar filosofia africana pré-gramatical, pinturas rupestres, e a professora falou para eu escrever sobre isso, a Labelle falou. Acho que a gente acaba sofrendo um pouco desse silenciamento também, ou bastante, quando não tem essas narrativas presentes na universidade, né? E a gente acaba tendo que não só estudar o que a academia está ensinando, que são os autores europeus, essa cultura ocidental, mas a gente acaba tendo que pesquisar por fora as coisas que a gente entende que são importantes, que também poderiam estar inseridas dentro desse contexto universitário, na própria grade de disciplinas, né? Eu queria fazer a última pergunta, porque já são 6h52, acho que é só uma hora de live, né? Aí eu vou fazer mais essa pergunta e depois a gente segue conversando até o fim do tempo. Você está me ouvindo? Sim? Sim? Então, no seu texto, você traz a referência da Anastácia, importante heroína, né, da história brasileira, que pode ter sido punida pela sua tentativa de organização política. Como você acredita que a gente deve proceder e prosseguir diante de ataques racistas, de banhos de água fria que jogam em cima da gente, das nossas ações, dos nossos movimentos políticos, das nossas iniciativas? Como você acha que a gente deve seguir e prosseguir diante de tudo isso? A gente volta com outro vídeo. Era o meu fone que estava com problema. Troquei aqui. A produção conseguiu outro fone. Respondendo a pergunta, eu acho que tem muito a ver com... eu acho que tem a ver com... Primeiro, a gente tem que assegurar um espaço de segurança, né? A gente tem que pensar... Eu fico pensando como... Eu não gostaria de dar uma resposta absoluta sobre isso, assim, porque eu acho que pode ser perigoso, porque eu não sei qual a circunstância que você está. Eu já me vi em situações... Eu já sofri situações de violência verbal, por exemplo, de coisas assim, que eu preferi ficar calado, porque eu sabia que se eu falasse qualquer coisa, poderia gerar uma violência física para mim. Então, acho que a primeira coisa que você tem que pensar é, como eu estava falando antes, assim, da mesma maneira que a gente tem que pensar sobre a nossa saúde mental, a gente tem que pensar sobre a nossa saúde física. Porque, sabe, assim, eu já ouvi
já ouvi besteira na rua, já ouvi várias coisas. E aí eu ficava... E aí, eu sou uma pessoa muito tranquila, mas tem dia que você tá muito... Você tá nervoso, você tá querendo responder. E aí, cara, tudo pode dar errado, sabe? A energia da rua é uma energia, assim... que ela vira de um jeito, ela pode virar numa situação... Mas eu acredito que se a gente tem leis, por exemplo, a nosso favor, de combate ao racismo, combate à homofobia, se você puder acionar, tiver como acioná-las, eu acho que você tem que acioná-las. Eu acho que você tem que ver o que é possível de fazer. Muitas vezes você responder, simplesmente gritar com o racista, com o homofóbico, com o transfóbico na hora, não é a melhor situação. A maioria das vezes não vai ser. Eu tenho percebido que a maioria das vezes não vai ser a melhor reação. A não ser que você esteja, sei lá, num contexto seguro. Então, se eu estou numa sala de aula, sofro racismo de um professor, e aí eu me sinto seguro para falar aquilo naquela hora, porque também você pode sofrer perseguição, não só violência física, mas pode sofrer perseguição de uma pessoa que está numa situação de poder maior do que a sua. Por exemplo, a gente teve uma amiga que sofreu um caso de racismo sobre o cabelo dela na universidade, e ela teve que entrar com uma ação interna lá, não chegou a ser judicial, né? Uma ação disciplinar interna na universidade. E aí, tipo, sabe, assim, sei lá, acho que são muitas as formas de você responder. E a gente também dispõe de muitos meios para se defender, além do nosso próprio corpo, né, muitas vezes. Sim, porque você já está numa situação de vulnerabilidade. Quando a pessoa te agride, dificilmente um agressor vai te agredir numa situação em que ele esteja vulnerável. Sabe? Muito provavelmente você vai sofrer qualquer tipo de violência numa situação em que você está mais vulnerável do que a outra pessoa. Então é arriscado você revidar na hora. Você acha que a condição de uma pessoa negra ou uma pessoa homossexual, né, homoafetivo, ou qualquer pessoa que esteja numa militância, esse perigo de sofrer uma violência, você acha que aumenta por conta disso ou não? Aumenta, claro. Eu acho que são marcadores sociais, marcadores de diferença, né, como a gente fala, que expõe as pessoas mais à violência, assim. E eu não acredito em soluções violentas, teoricamente, apesar de às vezes acreditar. Eu acho que de fato a gente tem que ser muito cauteloso e muito atento, sabe? Porque a gente... Não é à toa que a população negra e a população LGBT é a que mais morre no país. A gente tem que estar muito atento, as mulheres... Quem que tá morrendo, sabe? Quem que tá sendo preso? Quem que tá... os números não mentem pra gente, né? Infelizmente, assim. Por mais que eu ache essa matemática super racista, toda a forma como se faz essas contas, a gente não pode... Nós somos a população em situação de vulnerabilidade social, e isso coloca o nosso corpo na frente, às vezes, de umas coisas que a gente tem que ficar... A gente tem que ser muito esperto, assim, pra gente não ser sacrificado. Em detrimento, às vezes, até de um movimento que você acredita. Que ficam maus, assim, muito maus. Eu lembro da Indianari falando uma vez... como ela ficava muito mal, ela tinha acesso a um dossiê sobre as mortes de pessoas trans no estado do Rio de Janeiro. E era um dossiê que especificava várias questões, assim, especificava como a pessoa morreu, enfim. Era um dossiê que tinha um laudo, né? Lá da perícia e tal. E aí ela falava, tipo, como aquilo ali fazia muito mal a ela e como ela tinha cuidado para quem que ela ia repassar aquilo. E como ela repassava aquilo. Porque as coisas... Nem sempre as violências serão diretamente de uma pessoa. O sistema vai agredir a gente com muita constância, né? E aí, a gente nunca tá salvo-esguardo disso. A gente sempre tá muito exposto. Vamos mais um pouquinho, só pra gente fechar o pensamento? Finalizar, né? Eu até me perdi um pouco aqui. Vamos esperar, a galera tá voltando aí. Gente, vocês podem ler esse texto do Pedro Bento na nossa nova edição da revista Experimenta O,
E o link do site está aqui na biografia da nossa página do Insta. Tem vários textos legais lá. A gente está vendo se faz mais lives com outros autores. Façam, por favor. É muito bom. É muito bom poder discutir também um texto que a gente fez e... Toda a ideia é muito boa, assim, desde a publicação. Estou muito feliz. Agora que eu estou no mestrado também, tem toda essa cobrança, né, de publicações e tal, e aí já é bom que saia também alguma coisa da graduação. Fico pensando como é bom a gente já ficar exercitando, né, esse lugar de escrita e tal, assim. E é bom, muito bom também ver o que os nossos colegas estão produzindo, né? Na graduação a gente nem conversa sobre o que a pesquisa que a gente está fazendo, a peça, o TCC, não sei, né? Assim, então acho que esse lugar de publicar só alunos da graduação foi legal por isso, né? De poder trocar. Porque muitas vezes os TCC fica tudo em cima do armário lá do departamento, dentro de saco, e ninguém vai lá para ver, para ler, apesar de poder, né? Sim, a gente tem que colocar tudo para jogo, né, gente? Porque é até, de fato, um retorno para a sociedade, né? Ainda mais a gente que está em universidades públicas, assim. A gente tem que, de alguma maneira, dar esse retorno para a sociedade, assim. Não adianta a gente ficar escrevendo coisas que vão ficar engavetadas, sabe? Tipo, para que você vai fazer isso? Tipo, eu acho que, inclusive, uma das coisas que tem feito a academia tá precisando de mudança justamente por isso, porque falta comunicação com a sociedade, né? Porque nós somos a sociedade e eu acho que quando a gente tiver centrado em maciça, assim, de pessoas racializadas, de pessoas LGBTs e falando e, sabe, sem medo, você vê de fato que a sociedade está entrando naquele lugar, que antes era de uma cor só, sabe, de um universo... Era, tipo assim, agora sim você tá vendo. E é por isso que vai dar problema, vai dar briga, vai dar discussão, porque também é isso, né, pô? Se não tiver discussão, então a gente não tá construindo nada, porque é óbvio que eu não vou ficar pensando junto, a gente tá aqui conversando sobre pontos que a gente concorda muitos, mas com certeza tem muitos que a gente vai discordar. Ou até se concorda e pensa de maneiras diferentes, como que uma opinião pode acrescentar na outra, né? Sim, claro. Claro. Acho que é mais sobre isso, de se juntar para se fortalecer do que dividir para dominar, como diz aquele título de um livro genial que tem, que é isso também que o sistema faz com a gente, né? Tenta nos dividir, seja por classes socioeconomicamente, seja por tonalidade de pele, seja por N fatores, né? Sim. Por outras teorias também, como lembrou a Juliana, o próprio feminismo, que muitas vezes divide muito a gente, as mulheres negras que são feministas, se dizem feministas, né? E que acabam também se contradizendo dentro do próprio movimento negro, né? É muito complexo tudo, né? No fim das contas, como diz a minha avó, a gente tem que estudar, né, meu filho? Tem que estudar. Então, tá certo. É muito foda dizer também, né? E dizer isso é muito foda também, porque estudar abrange uma gama imensa de possibilidades de conhecer, né? Que não é só estar dentro da universidade, lendo livro, parará. Tem claro. leitura super, né? Olha o conhecimento que ela te passa, sabe? Não sei se ela tá na universidade, se ela esteve, sei lá, não sei qual a história história acadêmica da sua avó, mas... Nunca, nem terminou fundamental ela. Sabe? E, cara, o que eu percebo cada vez mais, assim, que é um processo que tem sido bem interessante, que eu acho que tem a ver com o processo de quando eu escrevi esse texto, que foi quando me virou uma chave, assim, me virou algo aqui na cabeça, que eu percebi também, assim, que foi quando eu consegui olhar para um problema, que era um problema supostamente só meu, como, por exemplo, essa coisa da neutralidade do meu corpo, porque ali eu estava falando sobre mim, né? Eu estava falando sobre a neutralidade do meu corpo enquanto questão. E aí você fica pensando... cara, às vezes você tem que olhar para o problema de outro ângulo mesmo, sabe? Não necessariamente que dali é um problema, é um problema deles. Porque eles não se repensam.
sabe? Eles não estão se... Não é um problema do negro, né? O racismo é uma invenção do branco, né? Isso não é um ele que problema inventou. nosso. É óbvio que a gente não vai ficar calado, porque a gente que sofre mais com isso. Mas, assim como, enfim, é um debate até mais complexo, né? Que eu já vi, assim, falando, enfim, talvez você saiba mais sobre como as pessoas falam, o machismo não é simplesmente um problema para a mulher, é um problema para o homem também. Porque também cria-se uma ideia de masculinidade, por exemplo, né? Assim como se criam-se ideias, são tudo ideias, são ficções, né? São histórias que se contam. Uhum. E aí ninguém dá conta daquilo. E aí é muito doido, porque você fica, cara, vocês também não dão conta. Sabe, tipo, aí você vê uma pessoa que também não é branca falando umas coisas que você fica, cara, não é possível. Aí você vê uma pessoa pobre falando coisas classicistas bizarras, e fica assim, gente, olha só, sabe, você fica, cara, mas é isso, você fica, porque é muito complexo, né, as coisas são bem doidas. Mas só pra gente continuar e poder dar uma encerradinha também, Uhum. e aí eu queria que você tentasse responder aquela pergunta que eu fiz de como que a gente consegue, mesmo com tudo isso, né, todo o racismo, todo o preconceito, toda a homofobia, xenofobia, todos os sentimentos ruins que geram em torno do mundo e se transformam em ação, como é que a gente consegue seguir apesar disso, né? Como você tem seguido, melhor? Como você tem seguido apesar disso? Olha, eu tenho, acho que é um processo constante, assim, de olhar pra si e gostar de si mesmo. Essa é a primeira coisa, assim. Acho que tem uma relação, eu tenho uma relação muito forte com a minha espiritualidade, que, enfim, atravessa toda a minha vida, assim, mas que vai mudando, que vem mudando. Mas acho que a espiritualidade é uma coisa muito importante para mim hoje. Me fortalecer e tenho me fortalecido muito com os meus, assim, com a minha família, com os meus amigos, com os espaços seguros, assim, que eu encontro. E principalmente estar perto de pessoas e de situações, de coisas. É tentar estar perto de coisas que te fazem bem, assim, para mim tem sido isso. Eu entendi que eu não vou dar conta de resolver o mundo. Apesar de a gente ter esse sonho, né, que a gente vai resolver tudo, deixar tudo pronto para gerações seguintes. Eu termino meu texto, inclusive, falando que sem querer ser pretensioso, eu gostaria de dar uma contribuição para o debate e a construção de de novos parâmetros de teatro, de estética, assim. Eu acho que é por aí, assim, eu tenho entendido que eu tenho dado alguma contribuição e quero continuar construindo nesse lugar, sabe? E meus lugares de força são com certeza a minha família, meus amigos, minha espiritualidade. São lugares que me ajudam, me dão suportes inimagináveis, assim, para me manter são diante de tanta loucura, porque é isso, como eu estava falando, toda essa teoria também ela é muito densa, complexa, né? E aí você entra e às vezes às vezes eu leio um texto que me deixa mal, sabe? Sei lá, você vai ler sobre a máscara, não é fácil a gente também pensar que essa máscara que cobriu o rosto daquela pessoa, você visitar um museu e ver aquela... Ontem eu estava vendo um vídeo que era um museu lá no Ceará, inclusive, que é o Museu da Liberdade. E aí no Museu da Liberdade tinham várias imagens, tinham vários instrumentos de tortura que eram usados contra pessoas negras, que eram escravizadas, né? Antes da Lei Áurea. E aí eu fiquei vendo aquilo e fiquei lembrando de quando eu era uma criança ou adolescente que eu ia visitar, sabe, um museu desse, e pensando na violência que é aquilo, por exemplo, sabe? A violência tá o tempo todo aqui pra gente, sabe? Ela tá o tempo todo vindo, ela tá quando eu não me vejo na TV, ela tá quando... Então, cara, é sobre se olhar mesmo, assim, sobre ficar perto dos espaços e das pessoas que te fazem bem, assim.
de fato, se aquilombar. Eu acho que tem sido uma grande vitória na minha vida, assim, me dar conta disso. E também ficar tranquilo e me dar conta que é isso, assim. Preciso me proteger, proteger os meus e cuidar de mim, dos meus e tentar de alguma maneira, óbvio, né, lutar aí, mas a gente também vai fazendo os nossos, vai fazendo como nossas formiguinhas, né. Acho que tem muitas iniciativas pra gente trabalhar, tem muita coisa legal. É isso, com certeza. Acho que começando pelos nossos, a gente consegue fazer com que os problemas maiores também se resolvam, né? Sim, sim. Acho que tem um lugar de fortalecimento mesmo, assim. E aí você começa a entender também que você tem que mudar algumas coisas. Você vai entendendo as estratégias que você vai ter que adotar para poder ficar bem e para ajudar os outros a estarem bem também, né? A gente tem tido vários exemplos, assim. Tem toda a mobilização acontecendo o tempo inteiro. Tanto na academia, que é onde a gente está ocupando, né? Onde a gente está fazendo esse debate aqui agora, mais ou menos. Como em outras instâncias mesmo. A gente realmente precisa ficar atento, mas também relaxar. Porque aí se você... é isso, acho que tem alguns pilares, assim, saúde mental, saúde física, são coisas... cuidar de si é talvez a primeira coisa, assim, que você tem que fazer. Obrigada, amigo. Foi ótimo trocar essa ideia com você. Obrigada também para quem esteve assistindo a gente. A live de 1 hora está salva aí nos stories, se você quiser salvar também, Pedro. A gente vai deixar aqui nos destaques para quem quiser assistir outras vezes. E também acredito nesse vídeo como uma forma de documentar tudo isso que a gente acredita, né? O Fernando tinha falado sobre a escrita. A gente também pode fazer isso sobre a escrita, mas esse vídeo também de alguma maneira, um documento em forma de imagem, né? E acho que a imagem, como povoa muito todo o imaginário social, também é uma boa coisa para encontrar brechas para a gente estar no mundo, né? Sim. E, sem cara disse, muito, muito linda essa iniciativa de um bate-papo aqui sobre um texto, uma publicação com o autor para debatermos, ouvirmos. Façam sempre. Félix, beijo, beijo. Vocês são demais. Ah, que lindo, que lindo. Beijo, Félix, Felipe. Pouco. Ai, gente, obrigado. Neves Matheus, quem quiser rever também pode ver no site em breve. Aguardem, que a gente tá chique. Tem até um site. Gente, que delícia, que incrível. Obrigada por essas notas sobre um corpo dissidente nas artes cênicas. E as notas que funcionam como lembrete vieram nesse texto lembrar que a gente também precisa abrir a nossa escuta, né? E sair dessas formas que, mesmo querendo que a gente se enfie lá, a gente sempre pode encontrar algum mecanismo de escapar, né? Seja escrevendo, atuando, cantando, tocando, fazendo o que for, né? E existindo mais ainda. Sim. Sim. É isso, fico muito feliz. Acho incrível a iniciativa de vocês. Eu fico feliz com o convite. Sou muito grato, de fato, assim. Acho que é isso. Eu quero ver vocês fazendo muito mais. Espero que seja a primeira de muitas outras. Obrigada, amigo. Então é isso. Vamos ficar por aqui. Beijo. Se cuida, hein? Fique em casa, nada de coronavírus, gente. Por favor. Tem coronavírus, gente. Cuidado. Vamos ficar bem. Em breve vai sair o próximo tema da outra edição. Em breve. Aguardem. Para vocês mandarem. Você também. Manda de novo, Pedro. Vou mandar, com certeza. Um beijo. Valeu. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite.